dar um passeio pela história do Rio de Janeiro? Pedro Weber, aqui no início do nosso evento, já falou, né? Lembrou que a gente está num lugar histórico, né? Portas aqui, na verdade, entradas, saídas, aqui pertinho da Baía de Guanabara, em frente à Bahia. Muita gente já passou por aqui, família imperial, morava ali no Paço, convento. Mas eu tô aqui falando de Google, tá? Que eu não lembro de tudo isso não. Agora, quem vai falar e sabe muito de história é ele, o Milton Teixeira, professor e historiador, que vai falar agora de imagens da evolução urbana do centro da cidade. Sou sua fã, viu, Milton? Seja bem-vindo. Bom, como fala na terra dos meus antepassados, meninas, meninos, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. E num evento sobre imóveis, é interessante nós lembrarmos alguns detalhes curiosos do nosso passado. No período colonial, ninguém era dono de terreno algum aqui no Rio. No início, quando a cidade surgiu, todos os terrenos pertenciam à Câmara de Vereadores. Se você quisesse construir alguma coisa, solicitava o terreno, a Câmara cedia pelo espaço de uma vida, dependendo do contrato que você fizesse, 2 vidas ou 3 vidas. E depois dessas 3 vidas, a Câmara de Vereadores retomava o seu terreno, pagava os benefícios que você fez, as obras que você realizou, e aquilo voltava a ser da Câmara. Uma coisa meio socialista, meio kibbutz, mas era assim o Rio de Janeiro. Claro, não precisa dizer que essa foi uma das épocas mais corruptas do Rio de Janeiro. Tinha muita corrupção no Rio de Janeiro no passado. E hoje basta dizer que o arquivo desses terrenos todos estava na Câmara de Vereadores e a Câmara pegou fogo no dia 20 de julho de 1790. Foi um incêndio muito interessante, porque o fogo só consumiu os papéis referentes a posses de terras. Outros papéis não foram queimados, a santa que estava na Câmara não pegou fogo. Foi aberto um inquérito, mas não apurou nada. Naquela época, inquérito oficial não apurava nada. Para piorar, a corrupção atingia todos os graus. Naquela época, séculos 16 e 17, governador do Rio de Janeiro e bandido eram praticamente a mesma coisa. Evoluímos muito. 400 anos, mudou bastante. Então, mas tinha assim, uma época de apadrinhamentos, onde todo mundo era parente entre si. E eu resolvi começar mostrando como é que isso se principia pela Praça 15. Ali em cima vocês veem o que é território da Praça 15 em 1580. Num desenho do Cuta, Carlos Gustavo Nunes Pereira. Ali você tem a capelinha, que depois será, no século XVII, a Igreja do Carmo, na esquina da atual Rua 7 de Setembro com a 1º de Março. É interessante que o mar chegava onde é 1º de Março. Ou seja, este prédio estava, na época, o terreno deste prédio estava dentro d'água. Você tem um relato, obrigado. Você tem um relato de uma baleia encalhada na rua direita, de frente ao convento do Carmo. A população pedia que os vereadores providenciassem a remoção da carcaça que empesteava a cidade inteira. Os vereadores não fizeram nada. Naquela época era uma loucura. Atrás, aquela areia ali seria a rua direita, que hoje é a 1º de Março. Na verdade, era uma rua toda torta. O nome direita tem mais a ver com a Bíblia. Toda a rua que conduzia à igreja matriz era a rua direita. E a São Paulo, quando recupera a visão, no Ato dos Apóstolos, o anjo manda ele ir na rua direita, em Damasco,
se batizar na casa do Ananias. Então toda a cidade cristã tinha uma rua direita. A nossa foi a 1º de março. Na segunda ilustração já aparecem os primórdios da cidade, em 1620. Em 1605 surge um terreno em frente à Igreja do Carmo que pedia-se para não ser construído para ser o rocio da cidade, um local de comércio. Essa é a origem da futura Praça 15. Todo o avanço do mar foi feito, ora por intervenção humana direta, com aterros, ora também por assoreamento, porque o colono, quando chegava, ele destruía a vegetação toda. E com isso, quando chovia, as terras eram mandadas à frente. Mas, se você imaginar que a água batia onde está 1º de março, é uma coisa de doido. E, detalhe, as casas eram pequenas, telhado de palha, coisa ali. Vocês veem o princípio do convento do Carmo, que hoje é administrado pela Procuradoria-Geral do Estado, no Centro Cultural. Não tem mais frade nenhum ali. Dom João tirou os frades do convento em 1808 para botar a mãe dele, a rainha Dona Maria I, a louca. Ela era efetivamente a rainha. Dom João era só príncipe regente. Ser louco nunca foi empecilho para dirigir esta terra. Então, ela foi até a morte. Rainha. Ali aparece, no cantinho dá para ver a igreja da Santa Cruz dos Militares, a primeira de costas para o mar, porque a função dos militares era garantir a posse da terra. Então ela está de costas, todos os prédios eram de frente para o mar. A zona leste era a porta da cidade, era por ali que as pessoas chegavam de barco, de navio, e foi assim até o século XX. Ainda hoje, quem faz um passeio de barco na Baía de Guanabara vê que a cidade toda ainda está voltada para o mar. Então, isso vinha desde esses primitivos tempos. Deixa eu ver como é que isso aqui funciona. Sim. Ali em cima nós já vimos por volta de 1750 o paço erguido, iniciativa do general Gomes Freire. Do outro lado vocês têm o Arco do Teles, do juiz de órfãos Antônio Teles de Menezes, aquele prédio grande, do qual só sobrevive literalmente o arco ali ao centro. O convento do Carmo e a igreja do Carmo. Essa praça espelhava a sociedade da época. Nós copiávamos a Europa, queríamos ser Europa, tínhamos 3 classes sociais: clero, nobreza e povo, como na Europa, só que aqui o povo era o escravo. Então você tinha o clero lá atrás, com o convento, a igreja, e depois a igreja da ordem terceira, a nobreza, representada pelo paço e pelos prédios dos arcos do Teles, e aqui a praia por onde chegavam os escravos. Você tem ali as 3 classes sociais definidas. Repararam no meio da praça o chafariz, pequenininho ali. Pequenininho, não havia água na cidade. A água foi levada apenas em 1723, pelo aqueduto da Carioca, e esse chafariz foi o segundo erguido na cidade. Não tinha encanamento domiciliar. Você mandava seu escravo apanhar água para sua casa. A água era muito pouca, era só para beber e cozinhar. Tomar banho, nem pensar. Tomava-se em média nos séculos 16, 17, 18, 4 banhos por ano. Quando então se trocava de roupa. Esquece aquelas novelas de época românticas, aqueles filmes bonitos. Na verdade, todo mundo devia estar com uma nhaca desgraçada. A roupa também era trocada somente 4 vezes ao ano, quando você tomava banho, lógico. Né? Toda a roupa ficava no baú. Era tudo que se tinha na época. Só no século XIX é que nós vamos ter os primórdios do encanamento domiciliar. Isso já no 3º quartel do século XIX. A época de Dom João VI, Dom João VI tomou seu primeiro banho aos 50 anos de idade, na praia do Caju. Não pense que isso era excepcional. Luís XIV, rei de França, rei Sol, viveu 77 anos com 5 banhos nas costas. Luís XV só tomou banho nas vésperas de morrer, vai ver, por isso morreu.
XVI foi para a guilhotina sem banho. Napoleão mandava cartas para Josefina pedindo que ela jamais se lavasse, porque gostava de sentir o cheirinho de mulher. Bacalhau. Olha só. Então, Dom João pelo menos tomou um banho aqui no Rio de Janeiro, na Praia do Caju. Carrapato mordeu-lhe a perna esquerda e tomou banho. E ficou louco, tomou banho. Tomou banho. Era um palavrão, vai tomar banho, uma coisa feia. Vai tomar banho. E depois disso, acabou com a banha de Guanabara. O desenho de baixo mostra o incêndio do Arco do Teles. A Câmara de Vereadores, desde 1757, funcionava no Arco do Teles. Foi ali que houve um incêndio na noite de 20 de julho de 1790. Começou na loja do térreo, onde tinha um brechó. Tinha um brechó no térreo da Câmara de Vereadores, de um português que era conhecido como caga-negócios. O fogo começou ali, passou para a Câmara e queimou, repito, só os documentos relativos a propriedades patrimoniais da cidade. Até hoje a Câmara não sabe o que lhe pertence por conta desse incêndio. Pois é, que doideira. O Arco do Teles também era um local muito mal frequentado. Havia ali a bruxa Bárbara dos Prazeres. Como amanhã vai ser Halloween, quem sabe ela volta. Repare que o chafariz mudou também. Mestre Valentim, a pedido do vice-rei Luís de Vasconcelos, fez esse novo que ali está e que ainda sobrevive aqui em frente à Bolsa de Valores. Está ali, ele fornece água não só à cidade, como aos barcos à nossa volta. Existiam outros chafarizes próximos, mas esse ficou o mais conhecido. É o terceiro mais antigo e o mais velho sobrevivente. O cais, que ali aparece, que passa por debaixo desse prédio. Quando esse prédio foi construído, encontraram 2 canhões aqui embaixo. Aqui já, após a independência no Brasil, vocês veem ali já a necessidade de aterros. O chafariz já está afastado da linha do mar. E reparem onde está a Bolsa de Valores. Está ali o antigo mercado da cidade, erguido em 1842, na Rua do Mercado. Essa rua tinha esse nome desde o século XVIII, mas não tinha mercado, eram umas pessoas vendendo em banquinhos comida e outras coisas mais. Em frente era a Rua de Dom Manuel. Debré cita em 1816 que nessas ruas surgiu pela primeira vez no Rio de Janeiro um comércio novo, um tal de padaria. E os padeiros eram franceses. Vendiam pão francês, rosquinha e a grande novidade à época, o biscoito. Era cozido 2 vezes, por isso o biscoito não se estragava, você guardava em latas. No Museu Naval, eles têm um biscoito do século XVIII que foi recuperado de um naufrágio. Está lá duro até hoje. Imagina como não era da época comer aquilo. A foto, o desenho de baixo já mostra o local da futura Praça 15 por volta de 1870. Desde 1840 ela tinha o nome de Praça Dom Pedro II. E assim o foi até a proclamação da República. Reparem o prédio do mercado, onde está hoje a Bolsa de Valores, a Rua do Mercado, pequenininho, o Arco do Teles, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, a Igreja do Carmo funcionando como sé, o convento e o paço, pintado da cor sangue de boi. Reparem que não havia nenhuma árvore na praça. Imagina, sem banho, sem arborização. As pessoas saíam muito cedo, iam para casa às 11 horas e voltavam a sair às 17 horas. Era assim a vida comercial da cidade. Às 18 horas, todo mundo ia cear e dormir. Vivia-se conforme a luz do sol. Em 1910, na Belle Époque, o prefeito Pereira Passos arborizou toda a praça, colocou um coreto em frente ao paço. O cardeal Dom Joaquim Arcoverde, vendo surgir os primeiros arranha-céus, mandou aumentar a torre
da Igreja do Carmo, que à época foi a maior construção do Rio de Janeiro, e reparem, o mercado ganhou um segundo andar. Esse mercado pegaria fogo em 1811 e seria substituído pelo mercado de ferro, que por sua vez também foi destruído nos anos 60, hoje só está de pé a torre do restaurante Albamar. Em 1988, que mudança, né? Ali aparece o velho prédio da Bolsa de Valores em estilo Art Deco, os prédios modernos levantados. Atrás do paço vocês veem o Centro Empresarial Cândido Mendes, obra da ditadura que não respeita nem um pouco a escala dos prédios à volta, e a Avenida Perimetral, ainda ali existente no ano de 1988. Ainda tinha uma passarela por debaixo dela. É a cidade praticamente que todos aqui conheceram. Lá em cima, em 2011, não tem o desenho do Guta da praça sem a perimetral, porque ele faleceu em 2016. Uma grande perda para o Rio de Janeiro. Esse Guta isso não é foto, não, isso é ilustração, isso é um desenho que ele fazia. É incrível. Parecem os prédios, um novo edifício da Bolsa, todo espelhado, para refletir os prédios antigos à sua volta. A perimetral, já velha de guerra, prestes a ir abaixo. E a ilustração inferior, também um desenho, mostra a praça já sem a perimetral, evidenciando os prédios históricos, artísticos, e aqui no cantinho direito a estação do VLT, que é um veículo que seria muito bem utilizado na promoção da cidade do turismo. Ele é todo envidraçado, você pode ter uma visão de 360 graus. Quando na sua inauguração tive a oportunidade de falar com o prefeito e usei para fazer um tour pela cidade. Foi maravilhoso, porque ele anda devagar e você pode mostrar tudo, e colocar no sistema de som, porque o sistema de som do VLT não se presta para ser usado para o turismo, mas foi feito e ficou maravilhoso. Já fiz 2 vezes isso, graças à concessão do senhor prefeito, mas devia ser algo organizado, devia ter um passeio turístico, uma hora específica para o VLT, para as pessoas poderem conhecer um pouco a sua cidade, seus bens culturais, seus prédios históricos, artísticos e os modernos também. Acredite se quiser, isso é a Cinelândia, em 1608. Olha só, lá atrás não dá para ver, tem uma lagoa, era o Largo da Carioca, era cheia de jacarés. Imagine, a Câmara de Vereadores mandou aterrar essa lagoa no século XVII, abriu uma vala que deu origem à Rua da Vala, que é a atual Rua Uruguaiana. Como era uma obra da prefeitura, ela não funcionava, da municipalidade ela não funcionava. Então foi aberto um cano, que deu origem à Rua do Cano, que é a atual 7 de setembro. Naquela época as obras públicas eram muito descuidadas. A Câmara de Vereadores não era para durar muito tempo, era tudo feito às pressas, não tinha nada disso. Repare o ambiente bucólico, né? Literalmente uma floresta. Aqui no canto esquerdo, a Capela de Nossa Senhora da Ajuda, onde hoje está a Câmara de Vereadores, o Palácio Pedro Ernesto. Essa capela não existe mais há muitos anos. E olha que ambiente, vacas pasteiras. Você ainda encontra vaca, mas é outra história. Aqui a Rua da Ajuda, como ficou depois de urbanizada. Reparem que não havia coleta de água pluvial, né? A água corria pelo meio da rua. Todo o lixo, quem tinha lixo em casa, jogava pela janela. Não havia coleta de lixo. E a chuva e os porcos eram os grandes lixeiros da cidade. É muito interessante frisar que as casas também não tinham sistema de esgotamento. Era o escravo que levava todos os excrementos para jogar no mar. Como eles ficavam todos manchados, ganhavam o apelido de tigres. E às vezes o tonel que eles carregavam, o excremento vazava e eles voltavam enfesados. A urina era feita em urinóis
e jogado de manhã pela janela. Um desses arremessos acertou o vice-rei Marquês de Lavradio. Não sabendo se foi acidental ou atentado, claro, ninguém acerta o vice-rei por acidente. Ele fez passar a primeira lei de higiene. Todo sujeito que for arremessar águas servidas pela janela deve antes bradar: água vai. Não funcionou porque ninguém queria ser visto com um urinol na mão, bradando água vai. As pessoas jogavam e berravam ao mesmo tempo. Ou jogavam e berravam depois. O água vai só foi proibido pelo prefeito Pereira Passos em 1906. Agora, se você andar pelo centro em algumas ruas, você vê que ainda há alguns tradicionalistas. Então, ali, as casas eram aquelas casas coloniais, podem parecer muito bonitinhas, mas elas, para os padrões dos nossos dias, não tinham conforto algum. O Largo da Carioca, ali atrás, já estava configurado, não existia mais a lagoa, que foi secada pela vala e pelo cano. Foi feito ali um chafariz, e a Rua da Ajuda era uma das ruas comerciais principais da cidade, rivalizando com a que depois será a mais famosa, a Rua do Ouvidor. Hoje, o que resta da Rua da Ajuda, pouco mais de 100 metros, não dá ideia do que foi esse logradouro tão importante, absorvido em grande parte pelo que depois seria a Avenida Rio Branco. Aqui a Cinelândia em 1908. Reparem, já o Teatro Municipal em construção, ao fundo. O Teatro Municipal foi projeto de um concurso internacional de projetos. Participaram mais de 50 países. Dizem que não houve ladroeira, mas quem venceu foi o filho do prefeito. Francisco de Oliveira Passos, filho do prefeito Francisco Pereira Passos, que por sinal fornecia toda a madeira para a obra. Ela tinha a maior madeireira da cidade. Não, olha, eu não sei como é que se vivia numa cidade corrupta assim. Não consigo imaginar. Eu não consigo. Os jardinzinhos, né, bastante simples, com banquinhos e tudo mais. O bonde aparece ali, já um bonde elétrico. Desde 1892 já tínhamos bonde elétrico, eram bondes puxados a burro, que sujavam e eram ineficientes. O bonde elétrico era a solução. Aparece ali atrás do bonde o prédio da Escola São José, que cediu à Câmara de Vereadores até 1919, a Biblioteca Nacional em construção e o que seria depois o Museu de Belas Artes. É interessante que essa área foi toda dotada com esses belos palácios, para que o turista, quando chegasse no Rio de Janeiro, de transatlântico, visse essa proficiência de arquitetura, esses palácios maravilhosos, para mostrar como nós éramos cultos, eruditos, né? O Museu de Belas Artes, Escola, Supremo Tribunal Federal, Biblioteca Nacional, para mostrar ao mundo que isto aqui não era terra de bugres, era terra de alta cultura. E ao lado do Teatro Municipal, esse, para meu ver, o prédio, um dos mais interessantes, pequenininho, a fábrica de chocolates Bering, que enchia a Cinelândia com cheiro de chocolate, até que ela foi dali retirada em 1937 e levada para a Rua Orestes do Santo Cristo, por exigência do progresso. A fábrica Bering chegou a ser a terceira maior fábrica de chocolates do mundo. Eu trabalho na Band. O Jorge Bering foi o que fundou a Rádio Guanabara, que depois se tornaria a Band. E era um conglomerado poderoso. Hoje nada mais resta disso. Ai, meu Deus, passei minha infância comendo do melhor chocolate e era feliz e sabia. Bom, ali atrás aparece o Calhambeque vermelho, é o primeiro ônibus da cidade, levava 6 pessoas. Não quer andar, filho? Sim. Aqui. 1930, repare as calçadas, inspiradas nos desenhos portugueses, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, a praça, que já tem o nome de Praça Floriano, mas em 1930 ela já tinha 10 cinemas, recebeu o apelido que permanece até hoje, Cinelândia. Hoje só resta um, e
mesmo assim subsidiado, coitado. Aparece ali o ônibus de 2 andares, vermelho, da Light, que nós chamamos de shopping, igual aos ingleses. Esses ônibus foram tirados de circulação quando da Segunda Guerra Mundial. E o bonde elétrico. E a cidade ainda sem os arranha-céus que seriam motivados, surgiriam logo depois por influência do progresso. Não houve aqui nenhuma preocupação de preservar os prédios históricos antigos, resolveu-se construir em cima. Aqui em 2008, a Cinelândia já basicamente com os prédios atuais, inclusive os 3 que desabaram, que estão atrás do Teatro Municipal. Ali aparecem os prédios modernos, surgidos após 1930, foi um período de grande crescimento da cidade do Rio de Janeiro. Isso não é uma fotografia, é um desenho do Gutra. Um pouco idealista, eu não conheço nenhuma mulher passeando com um neném no carrinho na Cinelândia, mas tudo bem, tudo bem. Ainda existiu trânsito pela Avenida Rio Branco, aberta de 1903 a 1905, foi a maior cirurgia do Rio, 33 metros de largura, 1.850 metros de extensão. A prefeitura faturou horrores, comprando os terrenos a preço vil e revendendo-os por bom preço, já com nova metragem. E aqui, uma visão mais atualizada, também um desenho com o VLT passando onde antes estavam os carros. Ficou bom, o Teatro Municipal está ali, resistindo a tudo e a todos. E um dos orgulhos do Rio de Janeiro, quando foi inaugurado, Olavo Bilac disse que ele era a pedra mais preciosa na coroa da rainha das cidades. Eu concordo com ele. Praça Mauá. Olha só, 1820, era a praia de Nossa Senhora, pertencia ao mosteiro de São Bento. Aquela rua ali é a futura Rua Acre. A futura Rua Acre, era a Rua do Aljube, tinha prisão de padres. O padre tinha prisão especial, o padre era funcionário público, recebia pela Fazenda Real, a igreja era ligada ao Estado até a proclamação da República. Se o padre surrupiasse dinheiro, ele tinha uma prisão especial, era o Aljube, e era enorme, tinha muito padre preso. Mas, funcionário público da época, sim, não dá para imaginar. Não se chamava Praça Mauá, ainda era Largo de São Francisco da Prainha, e era o local onde era montada a forca. Essa forca ainda pode ser vista no Museu Histórico Nacional, as casas coloniais e os escravos carregando café. Aqui o Trapiche Mauá, que batizaria a praça, repare os escravos carregando café, coisa que vai continuar até a construção do novo porto, no início do século XX, quando vão ser feitos os guindagens modernos. Ao fundo aparece o edifício bonito do Liceu Literário Português, que vai ser demolido em 1925 para no seu lugar surgir o edifício à noite, o primeiro arranha-céu da cidade, 26 andares. Projeto do arquiteto José Gilroy, o mesmo do Copacabana Palace, cálculo do alemão Emílio Baumgart. Cada andar era celebrado como a vitória da raça brasileira. Os pessimistas diziam que ele ia cair na primeira ventania. Está ele aí até hoje, mesmo estando fechado desde 2007. Há uma promessa de que ele vai virar um hotel para a Copa de 2014. Não vou acreditar. Está ele aqui, a Praça Mauá, em 1910, do Liceu Literário Português. Ali, a Casa Mauá, aquele castelinho muito bonito, onde começou a trabalhar um camelô, um tal de Antônio Abravanel, depois sucedido por seu filho Senor Abravanel. Repare os transportes, alguns a cavalo, outros já a cavalo vapor, e esse vermelhão aí no centro é o primeiro ônibus da cidade, que fazia o trajeto da Praça Mauá até o passeio público, e uma vez por dia ia até a Urca, para visitar a exposição do centenário da abertura dos portos. A avenida, com 33 metros de largura, era maior que a Avenida de Maio de Buenos Aires. Um grande
uma grande conquista no início do século. Os casarões, ainda baixinhos, não resistiram ao progresso. Em 1956, repare o edifício à noite, inaugurado em 1931, onde nos 7 últimos andares estava a Rádio Nacional, a maior da América Latina. Mais de 140 cantores, 7 orquestras, 4 maestros. Emilinha, Marlene, Calbi Peixoto. Cantei, como é cruel cantar assim. E outras mais. O trânsito, quem controlava os estacionamentos e postos de gasolina era o mafioso do cais, Manuel da Silva Abreu, o Zica, que nunca era preso porque era amigo do presidente da República. Como tinha safadeza. O Zica morreu em 78. Ele controlava, ele é que trazia todos os Cadillacs, trazia os baralhos para os cassinos. Tinha uma esquadra de 5 lanchas com metralhadoras para apanhar a carga dos navios de contrabando que jogavam tudo no recreio dos bandeirantes com flutuadores. E lá a lancha trazia para o centro. Era assim que era feita a safadeza no Brasil. Ele nunca era perseguido, era amigo do presidente. E aqui em 2008, essa figura exatamente ao centro é o ilustrador Buda, que fez esses desenhos, que morreu com 56 anos apenas, de um câncer. Ali é antes das obras realizadas do projeto Porto Maravilha, que modificou integralmente a religião e ampliou de 6 vezes a área da Praça Mauá. Para vocês terem uma ideia, Porto Maravilha previa a construção de 50 quilômetros de novas pistas, 50 quilômetros de ciclovias, VLT, 10 quilômetros de túneis. É algo assim inacreditável. 20 mil árvores, e até árvore para todas as meretrizes da Praça Mauá até São Cristóvão. Mas o projeto parou pelo meio. Aqui o Museu de Arte do Rio, inaugurado em 2013, onde era o antigo prédio da Portos e o prédio que foi da estação rodoviária Mariano Procópio. Uma utilização. Me orgulho muito de ter feito uma denúncia em 2000. Na época eu trabalhava para as organizações Globo e eu consegui que a notícia saísse que esse prédio estava sendo saqueado. E a Globo encampou a coisa e isso deu origem ao Museu de Arte do Rio. Então foi muito bacana. Foi inaugurado dia 1º de março de 2013, com o pessoal que depois conheceu o Bangu muito bem, Pezão, Cabral, então, aquela turma toda. Então, assim. Aqui o primeiro projeto de remodelação da Praça Mauá, que mantinha a perimetral. E o VLT ia contornar a praça. Depois verificou-se que o VLT não podia fazer isso, hoje ele cruza pelo meio da praça. Aqui já sem a perimetral, mas ainda sem o Museu do Amanhã. Esse pier tinha sido construído para ser o centro de recepção de turistas da Copa do Mundo de 1950. Foram feitas várias obras para a Copa do Mundo de 1950, nenhuma delas ficou pronta. Foi tudo feito matado, às pressas. Era o que se fazia na época. Ali aparece a Praça Mauá, era o novo cartão postal do Rio. Está o prédio mais alto, o primeiro prédio todo computadorizado, Centro Empresarial Internacional Rio Branco 1. E quase ninguém percebe que aqui no cantinho está o Mosteiro de São Bento, uma das construções mais veneráveis da cidade. O Porto, já com seus pavilhões transformados. Aqui o Museu do Amanhã do Santiago Calatrava, inaugurado em 2015, que, segundo mostra, ele se inspirou numa bromélia do Jardim Botânico. Eu percorri o Jardim Botânico todo, procurei essa bromélia. Eu não sei o que ele fumou, mas ficou bonito. Ficou bonito. Faz parte da estratégia moderna dos museus espetáculos. O museu praticamente não tem acervo histórico. É um acervo contemporâneo que é atualizado 24 horas. Isso está surgindo no mundo todo e está se tornando uma tendência mundial. O Museu Espetáculo. Repare um contraste interessante entre o edifício à noite, em estilo Art Deco, e o Centro Empresarial Internacional Rio Branco 1. Aqui
aqui o Baratão, muito bonito, do Santiago Calatrava. É um museu interativo, cuja programação é atualizada a todo momento. E a tendência vai ser essa, ao fundo da ponte, Presidente Costa e Silva. E aqui uma visão do Boulevard que vai até a Roda Gigante e o Aquário do Rio de Janeiro, com os galpões transformados em centros culturais. O projeto do Porto Maravilha era maravilhoso, tinha que ser continuado. Realmente, o Trump ia fazer 5 torres gigantes. Depois ele preferiu ser presidente dos Estados Unidos. Eu acho que dava mais dinheiro. Aqui o VLT e os prédios do Boulevard. Esse Boulevard vai da Praça 15 até o Aquário. Muito bonito, uma ideia muito boa, dá para ser feito a pé. E é isso. É importante lembrar que a cidade do Rio de Janeiro, desde 2014, é patrimônio cultural da humanidade. E isso inclui não apenas o ecossistema, a paisagem, a Baía de Guanabara e as florestas. Fala-se muita besteira, diz que a Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. Não é. É o Parque Estadual da Pedra Branca, também na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem as 2 maiores florestas urbanas do mundo. Sim, sim, sim. Morros lindos, conhecidos do mundo inteiro, pelos quais o Rio de Janeiro é logo identificado como o Corcovado e o Pão de Açúcar. Corcovado desde 1931, com Cristo Redentor lá em cima. E o Pão de Açúcar desde outubro de 1912, fez aniversário agora, com o Bodinho. Então, você tem, assim, atrativos mil nessa cidade. E é inadmissível que uma cidade com tanto potencial como o Rio de Janeiro, como o Brasil, vamos se estender, o Brasil inteiro recebe menos turistas estrangeiros que o Museu do Louvre, que é a Torre Eiffel, que agora ela está em reconstrução, a Notre Dame. Mas o Brasil todo recebe menos turistas estrangeiros que o Museu do Louvre, que a Torre Eiffel e a Notre Dame. É uma falta de investimento. O turismo é o futuro, é a indústria sem poluição, é a indústria que aproxima as pessoas. Nós estamos numa época de afastamento. O mundo está às vésperas de entrar num caos, numa espiral descendente, e nós temos que evitar isso, todos nós. Tentei vender um quadro que era da minha família pela Sotheby's. Eles disseram: não tente agora, os leilões estão lá embaixo, ninguém está investindo em arte, todo mundo está levando sua fortuna para paraísos fiscais, com medo da guerra na Europa, com medo do que pode acontecer. Nós passamos por uma loucura há 80 anos atrás, queremos repetir isso. Então, temos que estreitar as relações entre as pessoas, temos que transformar o mundo realmente numa aldeia, onde as pessoas possam conviver com suas diferenças. Senão, não vai ter para ninguém. É isso, eu tenho a esperança que nós vamos passar por isso. Porque esses ditadores vão para o quinto dos infernos.